Saudações, vamos aqui continuar a leitura, né? Agora no, no segundo capítulo, né? Que o nome é O que é Marxismo, Leninismo e Maoísmo. O partido que dirige a revolução é o Partido Comunista, e a ideologia a guiar o pensamento e a prática do Partido Comunista é o marxismo, leninismo e maoísmo. Isso é do conhecimento de todos. Não obstante, muitos não têm certeza do que exatamente vem a ser a ideologia comunista ou marxismo, leninismo e maoísmo, e quais são suas características e aspectos. Muitos entendem-na simplesmente como as ideias de Marx, Lenin e Mao. Tal entendimento é incompleto, insuficiente e superficial. É preciso aprofundar-se no assunto e entender sua essência interna. Comecemos por buscar entender tal essência do marxismo-leninismo-maoísmo. Em época na qual Marx e Engels foram os primeiros desenvolvedores e propagandistas da teoria comunista, Engels, em 1847, escrevera um folheto chamado Princípios Básicos do Comunismo. Ele definiu o comunismo na seguinte frase: o comunismo é a doutrina das condições da emancipação do proletariado. Assim, Engels, nesta curta definição, explana que a essência da ideologia comunista é apresentar a teoria sobre o que é o esforço no objetivo de alcançar-se a liberdade completa da classe trabalhadora. Essa liberdade seria finalmente assegurada pelo estabelecimento da sociedade comunista. Stalin explicara o mesmo de seguinte maneira: o marxismo é a ciência das leis que regem o desenvolvimento da natureza e da sociedade. A ciência da revolução das massas oprimidas e exploradas, a ciência da vitória do socialismo em todos os países, a ciência da construção da sociedade comunista. Aqui, Stalin explica o amplo escopo do marxismo. Primeiramente, trata-se de uma ciência que fornece as respostas para as questões que concernem não apenas a sociedade, mas também a natureza. Desta maneira, o marxismo configura-se como uma ciência abrangente. Em segundo lugar, é uma ciência que visa a revolução, e essa revolução não é a dos ricos, como as anteriores revoluções burguesas da classe capitalista, mas das massas pobres e laboriosas. E em terceiro plano, é a ciência da construção da sociedade socialista e comunista. A esta ciência é atualmente dado o nome de marxismo, leninismo, maoísmo, graças às contribuições dos três professores que desempenharam grande papel em sua edificação e desenvolvimento: Karl Marx, Vladimir Lenin e Mao Tse-tung. Além destes três, reconhecemos outros dois grandes professores que desempenham fundamental contribuição à ciência do operariado: Friedrich Engels e Joseph Stalin. Engels foram a camarada de Marx, que colabora assídua e intimamente na construção dos fundamentos do marxismo, avançando-os após a morte de Marx. Stalin defendera e desenvolvera o marxismo-leninismo após a morte de Lenin. O marxismo fora desenvolvido primeiramente por Marx, juntamente com seu amigo Engels, há mais de 50 anos. As primeiras partes constituintes do marxismo são a filosofia do materialismo dialético e o desenvolvimento da concepção materialista da história ou materialismo histórico. A economia política marxista, responsável pela descoberta das leis de movimento do capitalismo e suas contradições, bem como a doutrina da mais-valia que pôs em evidência a fonte da exploração capitalista, e a teoria do socialismo científico baseado na doutrina da luta de classes e a demarcação dos princípios regentes das táticas de luta de classes do proletariado. O leninismo é o marxismo da era do imperialismo e da revolução operária. Fora primeiramente desenvolvido por Lenin em meados do início do século passado. Durante o percurso da Revolução Russa, enquanto travara-se a luta contra o oportunismo da Segunda Internacional e avançando o movimento comunista internacional por meio da Terceira Internacional, o leninismo, enquanto defesa e avanço do marxismo, promovera as seguintes contribuições: a descoberta das leis de movimento do estágio superior do capitalismo, o imperialismo, e como estas inevitavelmente levariam as potências imperialistas à guerra.
o desenvolvimento qualitativo da teoria e prática da Revolução Proletária durante a Revolução Democrática Burguesa, assim como na Revolução Socialista, um entendimento preciso a respeito da ditadura do proletariado, bem como os princípios primários no que tange à construção do socialismo. Proporcionara a teoria e direção para os movimentos nacionais e coloniais, ligando os movimentos nacionais libertadores às causas da Revolução Socialista Mundial. O desenvolvimento dos princípios organizativos do Partido Leninista, o partido de novo tipo, Stalin, em sua defesa e acabamento do leninismo, contribuirá às leis e princípios que regem o período da construção do socialismo. O maoísmo é a extensão e o desenvolvimento do marxismo-leninismo aplicado ao tempo presente. Foi desenvolvido por Mao Zedong durante a Revolução Chinesa no processo de construção do socialismo, na luta contra o revisionismo moderno e particularmente durante a Grande Revolução Cultural Proletária. As contribuições do maoísmo incluem a teoria das contradições, o desenvolvimento da teoria do conhecimento e a formulação da linha de classes, constituída em Das Massas para as Massas, a teoria de nova democracia, a formulação do caminho da revolução nas colônias e semicolônias, e a formulação no que diz respeito às três varinhas mágicas para a revolução: o partido, o exército do povo e a frente única. A teoria da guerra popular prolongada e o desenvolvimento dos princípios da guerra militar, o desenvolvimento dos princípios organizativos do Partido Proletário através da compreensão da luta de duas linhas, campanhas de retificação e crítica e autocrítica, o desenvolvimento de uma política econômica baseada nas experiências soviética e chinesa e o entendimento dialético do processo de construção do socialismo como a condução correta de contradições no seio do processo de transição do socialismo. E, finalmente, a mais importante, a teoria e prática da revolução continua sob a ditadura do proletariado rumo à consolidação do socialismo, o combate ao revisionismo moderno e a prevenção da restauração do capitalismo, tendo sua expressão máxima na grande revolução cultural proletária. Marxismo, leninismo e maoísmo não se tratam de ideologias dissociadas, mas antes representam o constante crescimento e avanço de uma única ideologia. Nas seguintes páginas, buscaremos tratar e expor a história do seu processo de desenvolvimento. Além disso, tentaremos entender a essência de seus vários elementos e aspectos citados acima. A lista pode parecer longa e penosa, mas nosso estudo não deve seguir-se de tal forma. Se concentrarmos e tentarmos entender a essência básica de cada aspecto em seu contexto histórico, seremos capazes de aprendermos muito.